Amém, irmãos? Poder assentar, Pai do Senhor. Nós vamos aqui meditar em poucos minutos um assunto bem sério. Eu considero esse assunto muito sério, sabe? O próprio Tiago, ele ensinou muito sobre isso aqui. O apóstolo Tiago, né? Ensinou muito bem a respeito desse assunto. Abra a sua Bíblia, a nossa Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Somente os 5 e 6 nós vamos ler agora na introdução. Depois nós vamos ler outros textos da Bíblia. Tiago 3, 5 e 6. Tiago 3, 5 e 6. Vou deixar os irmãos. Vou deixar minha Bíblia aqui. Vocês que vão ler aí, nós vamos meditar nesse versículo. Tá? Quem já encontrou? Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Lê, irmã Ana, senhora, faz favor. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Jesus, bate. Meu Deus, irmãos, um pedacinho de carne tão pequeno, né? Eita, Jesus. Olha o destroço que ela faz. Hein? Foi bem ensinado aqui pelo Tiago sobre a língua, viu? É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, né? Com ela nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, com ela nós amaldiçoamos, né? Se não tiver cuidado, a criatura de Deus, e fazemos um destroço. Por causa da língua tem muita gente preso. Sabia? Tem muita gente até das grades por causa da língua. Falou demais e foi preso. Pensou? Ele é o trabalho lá no lugar perigoso lá, né? Entendeu? Esta noite, irmão, nós vamos, em breve palavra aqui, meditar um pouco sobre esse assunto. Diz assim: é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, né, e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Vamos ver um alerta aqui do sábio Salomão. Eclesiastes 5 e 2.
Lê para nós, irmão, bem rápido, os irmãos vai lendo aí, porque são alguns versículos que nós precisamos meditar nele. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ai. Seja pouca as tuas palavras. Engraçado que a minha mãe sempre falava, sabe? José, muito cuidado, quem fala muito dá bom dia cavalo. Você já viu falar isso? É um dizer antigo, quem fala muito dá bom dia cavalo. Já pensou bem, irmãos? Hein? Eu já dei bom dia a cavalo, mas o cavalo ensinava que você pedia a mão para dar bom dia, dava a mão. Levantava assim, dava a mão para gente. Cavalo muito legal que a gente tinha lá. Parece que é meio sério isso aí, não é? Já pensou bem? Dá bom dia, cavalo. Quem fala muito dá bom dia, cavalo. E tem gente que fala mesmo, fala, mas fala mesmo. Parece que é pago para falar, né? Muito. Entendeu? E esse negócio de falar muito, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Até eu mesmo, tem hora que eu tenho que segurar, porque se a gente começar a falar, né? Entendeu? Traz problema sério. E de um minuto para o outro a gente dispara a falar coisa que não deveria falar. Nessa hora nós estamos falando muito. Né? Então a palavra hoje é para mim, é para você, é para todo mundo aqui. Entendeu? Vamos falar pouco. Quem fala pouco, erra pouco. Quem fala muito, erra mais. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu até escrevi aqui sobre o... Quem fala muito é como um saco furado. Meu Deus. Você bota as coisas dentro dele e já vaza lá pro chão. Hã? Bota as coisas dentro dele quando pensa que está com... né, guardando lá as coisas, já vazou tudo. Né? Tá vendo? Precisamos ter cuidado, né, Rogério? Tem cuidado mesmo. Pastor Jaba, tenha cuidado porque... O chicote hoje come para lá e para cá também. Entendeu? Eclesiastes 5, verso 3 a 7. Multidão de palavra. Lê para nós aí. Eclesiastes 5, 3 e 7. 3 a 7. Porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo na multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. E voltares, pagam. Melhor é que não votes, do que votes, não pagues. Não consintas a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Tá vendo? Boa recomendação, né? Entendeu? E nós vamos mais à frente aqui, ó. Irmãos, quem não tiver adequado, olha só o que eu vou dizer aqui, hein? Vestido. Quem não tiver adequado às suas vestes, ele pode chegar diante da autoridade ou não pode? Se eu tiver sem camisa ou de qualquer jeito,
ou de calçãozinho, não vou ter como chegar diante de uma autoridade. Entendeu? Eu já compareci lá no juiz para fazer um pedido do fundo de garantia naquela época, tinha que ir ao juiz. Mas eu fui todo bem trajado, direitinho, e chegou na hora, fui com o advogado, na hora ele me apresentou ao juiz, o juiz mandou que eu entrasse e conversou comigo ali, eu expliquei para ele por que eu estava precisando da liberação do fundo de garantia. Levei a foto da minha casa, que tinha, a parede tinha rachado tudo para cair, porque era uma casa nova que eu comprei e não tinha fundação. Então ele liberou. Mas para mim chegar diante dele, eu cheguei com o advogado e bem trajado direitinho. Se eu fosse falar sem cabide, de qualquer jeito, de calçãozinho, ele não ia me atender nunca. E tem gente que acha que pode andar de qualquer jeito. Acha que pode de qualquer jeito. Não, irmãos. Vamos mostrar que nós somos a luz do mundo. Quem não estiver adequadamente vestido não está em condição de se apresentar diante de uma autoridade. Assim também, aquele que não usar a língua como convém, não tem liberdade de chegar diante de Deus. Tá? Não tem liberdade de chegar diante de Deus. As orações são impedidas, sabia? As nossas orações são impedidas. Se nós não estiver de acordo com a palavra do Senhor direitinho, você pode morrer de pedido, não vai ser atendido não. Não vai ser atendido nunca. Só devemos falar o que convém. Veja, o grande perigo de falar palavras desnecessárias. Mateus 12, 36. Dê para nós aí, irmão, bem rápido. Quem achou pode ler. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Meu Deus, não dá conta. As palavras que nós falar que não for adequada, não for certinha, de que Deus está agradando, está recebendo, vão ter que dar conta. E tem crente, irmão, que xinga mais do que quem não é crente. Sabia disso? Daqui para ali um palavrão, é um xingamento, solta a palavra até em cima dos filhos. Meu Deus! Né? O empregado, quando a pessoa tem os seus empregados, ou a dona de casa tem uma empregada, solta às vezes palavras que não pode soltar. Não é? Graças a Deus que os irmãos aqui não fazem isso. São bem ensinados. Né? São ensinados, tem a palavra de Deus que corrige sempre. Aleluia. Então nós precisamos meditar tudo isso aí. Provérbio 21 e 23. Olha só como é que esse versículo diz aí, hein? Provérbio 21 e 23. Cadê os atletas da Bíblia? Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Viu só? Ouviu ali? Ó, meu Deus, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia a sua alma. Como é que os irmãos entendem isso, né? Como é que nós vamos entender isso aí? Se você começar a falar muito, o que vai acontecer?
vai arrumar um encrenca com o vizinho, com um e com o outro. E a angústia vai surgir mesmo, né? Vai surgir problema sério que a pessoa, para se ver livre depois, só a misericórdia de Deus. É o Senhor. Não é fácil. Hein? Não é fácil não, irmãos. A Bíblia é maravilhosa para ensinar nós, não é? Salmo 34, versículo 13. 34, 13. Quem já achou pode ler. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda a tua língua do mal, teu lábio de falar enganosamente. Enganosamente aquelas pessoas que falam, né? Às vezes não tem nem necessidade de falar uma mentira, uma coisa para enganar, e fala por falar. E acaba se enrascando, né? Então é bem sério isso aí, viu? É bem sério. Quantas pessoas que usam a língua para enganar outro, mentindo de várias formas em Você sabia que mente? Comprei esse carro por 50 mil, agora eu quero 60 nele. Às vezes comprou com 15 mil, 10 mil, né? 60 mil. Quem anda, irmão, fazendo negociação por aí fora, vendendo, comprando e vendendo, é um perigo. Entendeu? Eu queria vender meu carro, eu dei 80 mil nele, por 90 eu vendo. Ganho 10 tá bom. Deu 50. Já fala que deu 90. Né? Para os crentes não vale isso não, tá? Só para as pessoas de fora, né? Que não tem conhecimento da palavra. Entendeu? Ó, eu comprei por tanto. Se você quiser dar, eu estou vendendo por tanto agora e acabou. Fala a verdade. Vamos passar para a parte de cá. Salmo 34, versículo 14. Trinta e quatro, 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Aparte-te do mal e faz o bem. A Bíblia nunca manda assim, avança-se pelo mal adentro. Não. Aparta-te do mal. Né? Tem pessoas que querem procurar o mal constantemente. E não quer afastar do mal. Tem uma briga, vão comprar ela. Entendeu? Uma coisa que eu digo aos irmãos, que nós não podemos ser também morto, não. Tá, tua casa lá, vou dar tanto nela e acabou. Não, eu quero tanto. Não, você tem que vender por tanto. Não. Eu estou vendendo ela por tanto. Aí começa a encrenca. Né? Aí começa a inventar uma coisa, inventar outra. Tem muitos casos desses. Entendeu? Mas o crente, ele tem que permanecer naquilo que foi ensinado. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, permanece no que aprendeste. Né? Nós vamos mais à frente aqui um pouquinho. Tem pessoas, irmão, que saem inventando coisa para falar. Eu acabei de falar aqui, né? Saem inventando coisa para falar. Entendeu? Isso aí não é de crente, não. Os olhos do Senhor estão sobre. Salmo 34 e 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo
e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 16 diz: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra. Tá certo? Os olhos do Senhor estão sobre ele. Está contemplando, não adianta. Tudo aquilo que você fizer que não estiver agradando a Deus, os olhos do Senhor estão te contemplando. Mais um pouquinho aqui, Provérbios 10 e 19. Olha só quem fala muito, hein? Pessoa que fala muito é um perigo, viu? Tem gente que é igual uma vitrola daquela antiga, né, Evangelho? Lembra daquela vitrola? Deu corda nela ali, ela fala o dia inteiro. Entendeu? É igual uma vitrola daquela. Veja lá para mim, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Está vendo? A multidão de palavras não falta transgressão. Tá certo? Começou a falar muito e já sabe que vai ter alguma coisa que não está certa. Entendeu? Provérbio 12, 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Já pensou? O lábio de verdade ele fica para sempre, mas a língua mentirosa só dura um minuto só. Daqui a pouquinho a mentira é descoberta e acabou. E a pessoa passa o grande avexame. Tá certo? Esse que é o grande perigo. 1 Pedro 3 e 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Tá vendo, irmãos? Que versículo maravilhoso. Tá? Quem, né? Quem quer? Não quer. Sai se enrolando aí, se complicando todinho. Entendeu? Quem quer ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. E o seu lábio não fala em engano. Porque senão vai ter tribulação para cima dele ou dela, que seja constantemente. Então, quanto menos falar, é melhor. Tiago dá uma exortação aos religiosos que não refreiam a sua língua. Vejamos Tiago 1 e 26. Tiago 1 e 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tá vendo? Não adianta. É religioso, mas fala muito, né? Fala muito. O que vai acontecer? A religião dele é vã. Todos que olharem isso aí, não é crente em nada. Você é um falador para valer, mais do que uma vitória daquela antiga, que dava corda, ela ficava falando o dia inteiro. Entendeu? Então tem que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Pastor Jaba, tenha cuidado também. Entendeu? Tem pessoas que ferem com palavra, como se fosse uma facada. Sabia?
fere o outro com a palavra como se fosse uma facada que ele deu nele. Talvez se desse uma facada a pessoa não ia sofrer tanto. Mas na palavra ele fere a pessoa, mas fere mesmo. Isso aí, entendeu? Surge muito no meio de parentes, no meio de pessoas, surge também. De um minuto para o outro, a coisa fica feia. Provérbio 12, 18. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Já pensou? Tem algum que é como ponta de faca, mas a língua do sábio é saúde. O sábio está sempre com uma palavra boa, maravilhosa, de ânimo, né? de ajuda uns para com os outros. Entendeu? Já aconteceu comigo de pessoas chegar para mim e sem que eu merecesse, falasse palavra pesada. E realmente é como uma facada. A pessoa chegar e falar uma coisa que você não fez, ó irmãos, dá vontade de pegar a pessoa na hora, né? Dá uma revolta tremenda, é como uma facada, você não pode fazer nada, então tem que sofrer aquela facada e pedir a Deus misericórdia e continuar vencendo. Tiago 4 e 11. Aqui é para nós da igreja agora, hein? Tiago 4 e 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Já pensou? É bem sério isso aí, não é? Hein? Não faleis mal um dos outros, meu Deus. Infelizmente até na igreja acontece isso, né? Você sai falando. Viu, fulano não era para fazer isso, fez, então aí vai Fernando, aquele monte de coisa, né? Porque a irmã fica sabendo também, aí é uma divisão, entendeu? Há um aborrecimento, e o inimigo quer. O inimigo contribui todos os dias para esvaziar a igreja, para terminar o conjunto, para tudo. Entre os obreiros, fazer o obreiro ficar com raiva um do outro, aborrecido um com o outro. A tarefa do inimigo é fazer isso. E nós precisamos pedir a Deus a misericórdia e vencendo tudo isso, porque né, a obra do Senhor não pode sofrer. Provérbio 16, 28. Já estão terminando aqui para nós passar para a Santa Ceia. Celebração da Santa Ceia. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os melhores amigos. Está vendo? O homem perverso levanta a contenda. O difamador destrói os melhores amigos. Entendeu? Destrói tudo. Entendeu? Vejamos o grande perigo, a grande preocupação de Davi. Salmo 14, verso 3. Olha o que Davi pediu aqui, irmão. Vamos pedir também hoje, nessa noite também, né? Igual a eles, né? Quem vai ler? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, mas há quem faça o bem, não há sequer um. Provérbio 14, 3. 14, verso 3. Salmo 14, verso 3. Não é 14, é 141, né? Porque o 1 está meio pequenininho aqui.
E eu embolei ele junto com outra parte aqui. Provérbios 141. Ou Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, guarda a minha boca. Meu Guarda a boca Deus. dos meus lábios, Senhor. Põe, Senhor, guarda na minha boca. Meu Deus. Na hora que eu quiser falar o que não devo falar, esse guarda me dá logo uma chicotada. Entendeu? Me dá um cacetete logo na cabeça, porque eu não posso fazer isso. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Entendeu? Para nós finalizar aqui essa parte, nós temos aqui uma parte também muito importante. A Bíblia fala de 6 coisas que aborrece o Senhor. Tá? 6 coisas. Olhos ativos, arrogante. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mão que derrama sangue inocente. 4:18. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressa a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentira. A 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Meu Deus. E tem muita gente que semeia contenda, tem, hein? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Em vez de semear, vamos eliminando. Pés que se apressa a correr para o mal. Coração que maquina pensamentos viciosos. Que Deus possa abençoar nós nesta noite, irmãos. Que nós possamos corrigir todos esses tipos de coisas. Ainda Provérbios 26:20, para nós fechar aqui, entendeu? Olha só que versículo bonito, Provérbios 26:20. As cozinheiras sabem disso, que eu vou falar aqui. Quem já encontrou pode ver. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo grande cessará a contenda. É isso aí. Sem lenha, o que acontece com o fogo? Né? Vocês estão lá lutando para cozinhar o feijão, daí a pouquinho acabou a lenha. Não tem fogo mais. Né? Sem lenha, o fogo se apaga. Entendeu? Não havendo maldizente, cessa a contenda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos nos corrigir a cada dia. E vamos continuar esse assunto mais em outra oportunidade. Tá certo? Tem muita coisa nessa área aqui para nós continuar aprendendo. Eu também estou aprendendo. Tá certo? Também estou aprendendo. Então que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu vou até marcar aqui onde parei. Para outro dia nós continuarmos mais um pouco aqui. Esse assunto é de muita importância para todos nós.